Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Ivana Gomes. Nós estamos dando continuidade à leitura do livro Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Este é o 7º áudio. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais, ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles: mamãe, papai, sentem-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir, tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês. Jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que quero, gostem vocês ou não. Depois vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro, ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem, ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que é na verdade um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até o dia em que a sua consciência lhes diz: estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo o que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam à mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito dessa situação. E a mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E é o que elas fazem, inconscientemente livram-se dele. Começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro, ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuarem a sentir raiva, elas estão também na lona. Deram fim à coisa errada. Livraram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz. Quando a verdadeira questão é, e sempre foi, a raiva que sentem dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possuir uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Por quê? Porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Nos seminários costumo perguntar à plateia: quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso?
Poucas pessoas erguem o braço. No entanto, quando eu pergunto, quantos de vocês diriam que a segurança é uma das suas principais motivações para o sucesso? Quase todos os presentes levantam a mão. Mas preste atenção, a segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera. A resposta é absolutamente não. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema, o medo sim. E o pior é que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá ou de não termos o suficiente. Se atingimos um patamar qualquer, o medo passa a ser: e se eu perder tudo o que eu consegui? Ou todo mundo vai querer o meu dinheiro? Ou ainda, vou ter que pagar uma fortuna de impostos. Em resumo, se não formos à raiz da questão e nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. É claro que a maioria das pessoas, se pudesse escolher, preferiria se preocupar com a possibilidade de perder o dinheiro que possui a não ter um centavo. Mas nenhuma dessas duas hipóteses propicia um modo agradável de viver. Assim como existem pessoas movidas pelo medo, há quem seja motivado a alcançar o sucesso financeiro para provar que é suficientemente capaz. Vou tratar detalhadamente desse desafio na parte 2. Por enquanto, apenas entenda que nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará de você alguém competente. O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já é. Volto a dizer, assim como acontece com o medo, a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando o seu modo de viver. Nem passa pela sua cabeça que essa necessidade está governando os seus atos. Você se considera um grande realizador, um baita líder, uma pessoa determinada, características que são todas excelentes. A questão que permanece é: por quê? O motor está na raiz de tudo isso. No caso dos indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor daquela ferida interna, que faz com que, para eles, todas as coisas e todas as pessoas da sua vida não são o suficiente. Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero, será o bastante para quem não se sente capaz. Mais uma vez, está tudo dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz e ela se tornará o seu modo natural de viver. Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo e da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer nossas associações para prosperar financeiramente por meio do propósito, da contribuição e da alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz. Ser rebelde ou ser o oposto dos seus pais na área financeira nem sempre é um problema. Ao contrário, se você é um rebelde, geralmente o caso do segundo filho, e a sua família tem hábitos negativos no que diz respeito ao dinheiro, é muito bom pensar e agir de forma oposta a ela nessa questão. Por outro lado, se os seus pais são bem-sucedidos e você está se voltando contra eles, pode estar a caminho de enfrentar sérias dificuldades financeiras. Em qualquer dos casos, o importante é reconhecer como o seu modo de ser se relaciona com um dos seus pais ou com ambos em matéria de dinheiro. Passos para a mudança. Exemplo: conscientização. Pense no modo de ser
e nos hábitos dos seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro. Liste por escrito em que aspectos você se considera igual a cada um deles ou o seu oposto. Entendimento. Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira. Dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Declaração. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Agora diga, eu tenho uma mente milionária. Gente, aqui nós terminamos essa parte da leitura. E nessa parte aqui, né, quando a gente vê a segunda influência, que fala dos exemplos, é muito importante a gente perceber. É uma das coisas que eu percebo, certo? O quanto a gente deve não querer ter a raiva, o medo e a necessidade de autoafirmação. Não vou nem te dizer de não querer. É que o nosso sucesso não seja baseado nessas três coisas, né? Nem no medo, nem na raiva e nem na autoafirmação. E sim, que o nosso sucesso seja baseado em ter um propósito, em contribuir e na alegria, né? Uma outra coisa que eu percebo é que, assim, isso também vai estar muito influenciado, querendo ou não, um pouco com a autoconfiança, né? Tanto com a autoconfiança quanto com a autoestima, que a pessoa com uma boa autoestima, ela vai se conectar cada vez mais com o próprio propósito, olhando as suas possibilidades, as suas habilidades, e muito mais facilmente vai conseguir se dissociar do padrão dos pais. Gente, então aqui nós terminamos essa parte. Vejo vocês no próximo áudio.